Olá, paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Toshio. Eu quero trazer uma mensagem ao teu coração. Você que é um cristão, uma pessoa que acredita em Deus, que sabe que tem um chamado de Deus. A Bíblia nos diz, nos alerta, inclusive, que nos últimos tempos, muitas pessoas estariam se esfriando da fé e as coisas ficariam mais difíceis, o amor de muitos se esfriaria. E nós temos ouvido muitas pessoas falar sobre isso também, tanto dos sinais, das coisas atuais que têm acontecido. A pergunta que Deus fez ao meu coração, e eu quero compartilhar essa pergunta com você, qual que é a nossa parte disso tudo? Quem nós seremos? Nós seremos as pessoas que vamos nos esfriar junto com os outros, ou nós seremos aqueles que vamos fazer a diferença? Porque eu acredito que no final dos tempos, como é os dias de hoje, nós vamos ter dois tipos de igreja. Tem aquela igreja que vai se apostatar, aquela igreja que vai se esfriar, e tem aquela igreja que vai continuar queimando, porque a Bíblia diz também que nos últimos dias do Espírito do Senhor se derramaria sobre toda a carne. Haverá dois tipos de igreja, dois tipos de pessoas. Terão aquelas pessoas que irão realmente se esfriar e aquelas pessoas que irão continuar fervendo em Deus, queimando de paixão por Jesus para fazer a diferença. E a pergunta que Deus faz para mim e para você é: quem nós seremos? Nós continuaremos fazendo a diferença? Continuaremos cumprindo o nosso chamado? Ou seremos esses que iremos nos esfriar, iremos caminhar segundo os conceitos deste mundo, muitas vezes nos colocando, nos ajustando a este mundo? Quem nós seremos? Quem você vai ser? Deus nos chama ainda hoje para ganharmos vidas. Deus nos chama ainda hoje para podermos levar o evangelho ao perdido, porque não se engane, eu e você podemos ter muitas programações na nossa igreja, cultos, estudos e uma série de coisas, sem contudo levar o evangelho ao perdido. Levar o evangelho, pregar o evangelho é o que faz com que a igreja se movimente, até porque nós não temos nenhuma outra utilidade nessa terra se não for pregar o evangelho. Então, se nós perdemos esse foco, essa fonte que é pregar o evangelho, se a gente deixar de pregar o evangelho, a gente vai estar deixando de lado aquilo que é a fonte da nossa existência na terra. Pregar o evangelho é a tarefa número 1 da igreja. Nós não podemos cair no erro de achar que apostatar da fé é simplesmente quando eu acabo deturpando a doutrina ou quando eu começo a pregar um evangelho falso. Eu começo a me esfriar quando eu deixo de ganhar vidas. Eu começo a me esfriar quando o amor ao perdido, ele não existe mais dentro da igreja. E aí, por causa disso que nós começamos a nos encaixar com as coisas do mundo mesmo sendo igreja. Eu quero incentivar você, assim como Deus está me incentivando, a olhar para os campos. Olhe para os campos, olhe para o perdido, olhe para as pessoas que precisam de Jesus. Muitas vezes, pelo fato da gente estar tão preocupado com as coisas de dentro da nossa igreja, a gente deixa de olhar para o perdido e começamos a arrumar maneiras de manter as pessoas dentro da igreja. E é por isso que muitas vezes a gente acaba desviando da palavra de Deus. A gente começa a arrumar maneiras de segurar o crente dentro da igreja, quando na verdade deveríamos estar olhando para os campos. Não cometa mais esse erro. Volte para o princípio bíblico, mas principalmente volte para o propósito principal, e eu poderia dizer até único da igreja, que é pregar o evangelho, levar salvação ao perdido e ensinar as pessoas o que Jesus nos ensinou. Eu te incentivo a você parar tudo e analisar se o seu caminho não está sendo um caminho de apostasia, porque se você não está mais dando importância à pregação do evangelho aos perdidos, talvez é assim que começa a apostasia. Acorde, desperte e volte os seus olhos para os campos, porque os campos já estão brancos para a ceifa. Deus te abençoe.